O Ocidente é para ele uma ideia de liberdade e democracia. Um projeto normativo transatlântico ao qual a Alemanha se agarrou depois de uma longa hesitação fatal. Heinrich August Winkler é um dos maiores e mais conhecidos historiadores alemães. Nesta entrevista explicou-nos quais são os riscos e as oportunidades que as democracias europeias têm de enfrentar devido à crise financeira. Eu começaria com alguns dos grandes títulos da atualidade. As pessoas pensam que estamos no gozo. O dinheiro reina sobre o mundo que reina sobre o dinheiro. A crise financeira testa a democracia. Qual é a estima que o capitalismo tem pela democracia? Houve muitas coisas que tiveram de ser salvas nos últimos meses. Primeiro os bancos, depois o euro e no final a Grécia, e tudo com urgência e sem uma discussão democrática detalhada. O que é que a crise financeira está a fazer com as democracias da Europa? A crise financeira mostrou-nos que era problemático criar uma união monetária sem uma união política. Este percurso foi escolhido em 1990 durante uma grande mudança histórica, após a queda do Muro de Berlim. A solução à questão alemã tornou-se possível. Depois, o presidente francês François Mitterrand propôs que antes deveria ser concretizada a união monetária desejada por todos. Dizia que a união política podia esperar e o governo alemão de Helmut Kohl deu luz verde. Agora temos nas mãos a missão de recuperar o tempo perdido. Se queremos manter a estabilidade da moeda, não basta a cooperação intergovernamental a longo prazo. A Europa precisa de um novo empurrão integrativo sob controle democrático. Atualmente, a crise monetária provocou uma espécie de debate público europeu que nos permite descobrir a política interna europeia. Interessamos-nos pelos sistemas de pensões nos outros países, qual a idade da reforma, que reforma, a disciplina orçamental, qual o peso da dívida pública. Se discutimos sobre a Europa e se os parlamentos nacionais se envolvem, não contando apenas com o Parlamento Europeu, isso pode desencadear uma nova vaga de democratização. A política ainda controla a situação ou deixa-se arrastar? É claro que há uma pressão maciça sobre todos os governos europeus e a Comissão Europeia. Em muitos casos houve, verdadeiramente, reações muito nervosas à abertura dos mercados do Extremo Oriente. Mas na União Europeia há também uma tomada de consciência sobre a necessidade de um quadro internacional restritivo para a vigilância dos mercados financeiros. Mas, infelizmente, não há ainda um verdadeiro consenso europeu. Que tipo de Europa é que os mercados financeiros vão conseguir arrancar? O que pensa? Criámos ao longo de muito tempo um hábito a este estado intermediário de confederação como sendo a última fase do processo de integração. Habituámos-nos a não refletir que talvez se venha a impor uma mudança de direção rumo ao desenvolvimento de uma federação. E provavelmente vamos ver isso, que vamos precisar de mais integração e que vamos precisar de completar a união monetária com uma união política, incluindo uma união económica, financeira e social. Não penso que estejamos numa fase pós-nacional. Somos, não só na Alemanha, mas também noutros países da União Europeia, Estados nacionais pós-clássicos. Exercemos em conjunto direitos soberanos ou transferimos às instituições supranacionais. É a essência da união política. A Europa é então algo de inovador, não é um Estado federal nem uma verdadeira federação. Os mercados financeiros são, no entanto, conservadores. Quanto tempo é que será necessário para que levem a sério a Europa? Se um dia a Europa falar a uma só voz sobre questões importantes,
Em seguida, será levada a sério no mundo político global. Antes, não. Não é uma questão de tamanho que define se a Europa desempenha ou não um papel forte na política mundial. É uma questão de vontade de criar as condições institucionais e mentais para poder desenvolver um sentimento europeu, uma opinião pública europeia. É também uma questão de vontade de passar do acordo intergovernamental ao princípio de decisões maioritárias em termos de questões de política externa. De facto, uma Europa a 2 ou 3 velocidades já existe há muito tempo. É uma realidade e parece que vai manter-se ainda por muito tempo. Mas parece provável um certo desenvolvimento rumo ao federalismo, não digo federação. O meu desejo é que um dia exista algo como uma federação, mas isso não deve ser imposto a partir do topo, deve partir da base. Nasceu em 1938 e assistiu ao declínio atroz da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Escreveu numerosos livros que são espessos, pesados como tijolos. Faz-me pensar no escritor Walter Kampowski, cujos livros refletem o peso da história alemã. Quando é que o seu Ocidente interior será restabelecido? Für mich war eine Sternstunde der europäischen Einigung. Para mim, a queda da cortina de ferro foi um momento mágico para a unificação europeia. Nesse sentido, o ano de 2004, com o alargamento, com a adesão de 8 Estados da Europa Central à União Europeia, foi uma espécie de reunificação do Ocidente. Um grande desafio e hoje, mais do que nunca, temos de refletir sobre o que temos em comum na Europa. Isso inclui também as experiências horríveis que a Europa fez com as suas próprias contradições. Isso implica a aprendizagem do que as potências europeias fizeram umas às outras, a era do colonialismo e do imperialismo. Era indispensável, inevitável, obrigatório? Francamente, temos de nos render à evidência que tudo isto não foi um erro ocidental, mas a parte negativa do espírito europeu de missionário. É possível aprender com a experiência europeia. Outros podem aprender, mas antes de mais temos de aprender com os nossos erros. Heinrich August Winkler, vielen Dank für Ihre Auskünfte. Ich danke Ihnen, Frau Ulrich.